Me chamo Bruna Luiza Souza Fonseca, discente da Faculdade Zacarias de Góes, do curso de Fisioterapia, 8º semestre. Neste vídeo, eu e minha equipe iremos falar sobre distrofia muscular de Duchenne, sob a orientação do professor Rafael Freitas para avaliação da disciplina Pediatria. A distrofia muscular de Duchenne é a forma mais comum de distrofia muscular entre crianças. É uma doença degenerativa da forma muscular, onde o organismo não é capaz de produzir uma proteína chamada distrofina. A mesma é fundamental para o funcionamento do músculo. A inexistência da proteína leva à perda de fibras musculares, com necrose, com substituição por fibrose e tecido adiposo. É uma patologia genética de caráter recessivo, ligada ao cromossomo X. O gene defeituoso é transmitido simultaneamente pelo pai e pela mãe, que é assintomática. No entanto, cerca de 1/3 dos casos ocorre por mutação genética nova. Esta patologia afeta principalmente indivíduos do sexo masculino. O sexo feminino normalmente são assintomáticas, mas uma quantidade percentual das portadoras manifestam a doença de uma forma leve. A apresentação da patologia ocorre no início da infância e os meninos afetados podem ter atraso no desenvolvimento motor ou atraso global do desenvolvimento. As crianças geralmente nunca atingem a capacidade de correr ou saltar, pois a doença progride de uma forma repentina. A degeneração muscular começa a ser evidente por volta dos 3 anos de idade, quando ela atinge a musculatura esquelética do quadril, pelve, do pescoço e da parte proximal dos membros inferiores. Progressivamente atinge os ombros, as partes distais dos membros inferiores e superiores, além do tronco. Algum grau de comprometimento cardíaco está presente em cerca de 95% dos pacientes e a insuficiência cardíaca está presente em cerca de 50%. Apesar de raras, as complicações do músculo liso também podem ocorrer, ocasionando a dilatação gástrica e paralisia do ilho e da bexiga. Aproximadamente 1/3 dos pacientes tem retardo mental e em algum grau. Entre os 3 e 5 anos de idade podem ser observados anormalidades na lombar e na marcha. Os acometidos começam a ter uma marcha bamboleante, tornando subidas em escadas difíceis, e a criança começa a cair com muita frequência. Aos 5 anos de idade, a maioria dos pacientes utiliza a manobra do levantar miopático, ou seja, o paciente ele usa as mãos para escalar as próprias pernas e tem pseudo-hipertrofia na panturrilha, decorrente da substituição de tecido muscular esquelético por conjuntivo e adiposo. Nesta idade, também começam a ser percebidas dificuldades no aprendizado, na memória, na comunicação e nas habilidades emocionais. Aos 10 anos de idade, o diafragma e os outros músculos envolvidos na respiração são afetados, reduzindo a capacidade respiratória. Como resultado, podem ocorrer dor de cabeça, dificuldade para se concentrar, sonolência e pesadelos. Progressivamente, a capacidade de tossir é diminuída, o que favorece a evolução de infecções respiratórias. E aos 12 anos de idade, a maioria dos pacientes apenas se locomove por meio de uma cadeira de rodas e apresentam contraturas e desvios da coluna. Entre 14 e 18 anos de idade, ocorrem complicações cardíacas
devido ao acometimento do miocárdio. Olá, meu nome é Jocilene, aluna de fisioterapia do 8º semestre da FASAG. A fisiopatologia da distrofina muscular de Dush caracteriza-se pela ausência da distrofina, que é uma proteína de extrema importância para a formação e manutenção do tecido muscular, e ela também é conhecida como sarcolema. A distrofina ela é essencial para o funcionamento adequado da sarcolema, e a falta dela torna-se o músculo mais frágil e de fácil acesso. Com a ajuda da microscopia eletrônica, foram encontradas lesões focais e ruptura da sarcolema, sendo considerada a lesão inicial nas fibras musculares distróficas da DMD. Devido à normalidade estruturais e funcionais da membrana celular muscular, ocorre uma elevação das enzimas musculares séricas em pacientes portadores de distrofias, como ACK, PK, AST, ALT, LDH e entre outras. É possível identificar uma DMD após o nascimento através de uma pequena coleta de sangue do cordão umbilical do bebê, onde é identificado o nível de CK, e se o resultado for alto, significa que é positivo. Devido a uma análise histoquímica do músculo afetado, revela um padrão difuso da patologia, caracterizado pela degeneração, perda de fibras, como substituição por tecido adiposo e conjuntivo, e a variação do tamanho das fibras musculares, porém sem evidências de lesões nas células e nas fibras musculares. Bom, meu nome é Suede Lima e vou começar falando sobre os sinais e sintomas da distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne, ela costuma ser diagnosticada entre os 3 a 5 anos de idade, mais ou menos. O começo da doença é enganoso, normalmente apresentando sintomas somente quando a criança inicia a deambulação. Dentre os principais sinais da doença, além da fraqueza muscular e atrofia, a gente pode observar também o comprometimento dos músculos cardíacos e da respiração. No decorrer dos anos, os familiares percebem que a criança apresenta cansaço na subida e descida de escadas, começa a tropeçar e cair com facilidade, tem dificuldade de se levantar do chão e marcha nas pontas dos pés, que também é conhecida como marcha equina, como vamos ver na foto a seguir. Outros sinais e sintomas também podem ser observados no decorrer da doença, como o sinal de Gower. No sinal de Gower, a criança anda sobre os membros inferiores e usa as mãos para se levantar do chão, devido à fraqueza do quadríceps e extensores do quadril, representando o levantar miopático, que é onde a criança se escala. Também apresenta músculos aumentados ou pseudo-hipertróficos, mais evidentes na panturrilha, podendo também ser observados nos músculos deltoide, quadríceps, infraespinhal, extensores de antebraço e grupos musculares da língua. Ele também pode apresentar deterioração intelectual leve a moderada, miopatia cardíaca de graus variáveis e marcha cambaleante ou bilateral de Trendelenburg. Contraturas articulares, atrofia muscular, contraturas próximas às articulações que apoiam o peso, obesidade, cifoescoliose ou lordose lombar. Outros sinais que também podemos observar é a protusão abdominal devido ao aumento da lordose lombar, infecções e comprometimentos respiratórios, pés em inversão e flexão plantar e também a hiperextensão dos joelhos. Língua protusa, diminuição no saltar e correr, e normalmente no início da adolescência a incapacidade de deambular,
Quando ele é restrito à cadeira de rodas, a gente pode observar as deformidades em flexão de quadril, joelhos e pés. A apresentação dos sinais e sintomas fornece a primeira pista para o diagnóstico, sendo após confirmado pelos resultados dos exames laboratoriais que incluem nível de creatinina, sinase sérica anormalmente elevado, eletromiograma miopático anormal, biópsia muscular normal e delação característica na análise genética. Médicos, eles suspeitam de distrofia muscular com base nos sintomas característicos, como, por exemplo, quando o menino se torna fraco e cada vez mais fraco, especialmente quando há um histórico familiar de distrofia muscular ou fraqueza inexplicada nos meninos. Os médicos realizam exames de sangue para medir a concentração de enzima creatina quinase. Distrofia muscular ocorre um extravasamento de creatina quinase das células musculares, o que faz com que sua concentração sanguínea se torne elevada. Contudo, uma concentração sanguínea elevada de creatina quinase não significa necessariamente que o menino tenha distrofia muscular, uma vez que outras doenças musculares também podem causar elevação da concentração dessa enzima. Enfim, a distrofia muscular de Duchenne, ela é diagnosticada quando exames de sangue mostram a ausência ou anomalia do gene da proteína distrofina ou quando uma biópsia muscular, que é a remoção, de um pedaço de tecido muscular para exame no microscópio, revela uma concentração extremamente baixa de distrofina no músculo. Ao observar no microscópio, os médicos veem tecido morto e fibras musculares grandes. Meu nome é Lucinete Santana, fiquei com idade sobrevida da distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne é uma alteração genética ligada ao cromossomo X e que afeta aproximadamente 1 em cada 3.500 meninos nascidos vivos. É uma doença rara, uma mutação genética que afeta apenas homens e não permite a produção de uma proteína esqueleto muscular chamada distrofina, que mantém o tecido muscular unido. O resultado é que os músculos vão gradualmente perdendo força e degeneram as células musculares que acabam morrendo. No sexo masculino, existe um único cromossoma X e por isso quem for portador do cromossoma com esta mutação irá ter a doença. Se a pessoa não tem essa distrofina, a fibra muscular rompe e vai perder sua função. Com isso, a pessoa pode apresentar fraqueza e perda gradativa das funções musculares, incluindo a musculatura pulmonar e cardíaca. No sexo feminino, existem 2 cromossomas X e, usualmente, o cromossoma do portador é inativado. Contudo, algumas meninas podem apresentar sintomas como mialgias, cãibras, graus variáveis de fraqueza muscular e cardiomiopatia. A evolução da doença é progressiva e, pelos 10 a 13 anos de idade, os meninos perdem a marcha. Posteriormente, surge fraqueza dos membros superiores, com incapacidade de levantar, depois de levar a mão à boca e fraqueza em agarrar o objeto com as mãos. Os músculos de sustentação do tronco vão ficando fracos e surge frequentemente escoliose. Os músculos cardíacos vão ficando afetados, ocasionando um grau maior ou menor de insuficiência cardíaca. Os músculos respiratórios também vão ficando progressivamente mais fracos, com necessidade de apoio ventilatório, inicialmente noturno e posteriormente diurno. Durante a fase do 0 aos 3 anos de idade, a criança já pode apresentar sinais de distrofia de Duchenne. Inicialmente, os bebês podem aparentar ser normais, mas sob um olhar especializado se percebe que seus músculos estão frouxos e soltos. Os meninos com essa condição nunca podem correr, subir escadas normalmente, nem saltar com ambos os pés no ar. Alcançam seu potencial muscular entre 7 e 8 anos e a partir de então este deteriora constantemente. Ao chegar aos 12 anos não podem mais caminhar e aos 15 muitos não conseguem se alimentar sozinhos. Atualmente a estimativa de vida de um portador da patologia de Duchenne é de 29 anos. O paciente vai perdendo a capacidade de deambular, ficando então confinado à cadeira de rodas.
aproximadamente a partir dos 10 a 13 anos de idade. Durante a progressão da doença, surge insuficiência respiratória com dificuldade na ventilação, falta de força para tossir, ocasionando infecções respiratórias de repetição, que na maioria dos casos levam o paciente ao óbito. O músculo cardíaco também é afetado em praticamente todos os pacientes que sobrevivem por maior tempo. O óbito pode ocorrer entre os 18 e 25 anos por comprometimento cardíaco e insuficiência respiratória. A sobrevida depois dos 20 anos de idade depende de cuidados especiais. Aproximadamente 30% dos meninos com a patologia têm déficit cognitivo e dificuldade de aprendizado. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença com prognóstico desfavorável, cuja idade de sobrevida compreende a segunda década da vida. No entanto, os avanços no tratamento, como a ventilação não invasiva e a fisioterapia, por exemplo, têm proporcionado aos meninos com a doença chegarem aos 30 anos de idade. Considerando este aumento na expectativa de vida, outros aspectos, além do comprometimento neuromuscular, precisam ser avaliados. A esperança de vida para pessoas com distrofia muscular de Duchenne foi alongada nos últimos anos, graças às melhorias no tratamento. No passado, a maioria dos pacientes com distrofia muscular não viviam para além dos 20 anos. No entanto, atualmente a expectativa de vida é de 40 a 50 anos. Prevê-se que a esperança de vida melhore ainda mais no futuro, com os avanços no tratamento e no cuidado cardíaco e respiratório. As complicações respiratórias ou problemas cardíacos são a causa habitual de morte para as pessoas com distrofia muscular de Duchenne. Oi pessoal, bom dia! Eu vou falar um pouco para vocês sobre o dia a dia, sobre como é a rotina de um paciente que ele é portador da doença muscular de Duchenne, né? Sabemos que essa patologia, ela tem como característica principal a distrofia muscular. Ela até pode ser constatada cedo, porém, o paciente portador, ele só vai demonstrando o que no caso, ele só vai começando a demonstrar, a família, ela em si só percebe quando o paciente ele tem em média 3 a 5 anos, que aí vão surgindo, né, as dificuldades no andar, a marcha fica lenta, esse paciente ele vai ter dificuldades no sustentar do pescoço, em levantar objetos com algum peso, ele também vai ter dificuldade de levantar do chão, enfim, isso faz com que automaticamente gere uma curiosidade na família, né, para buscar saber o porquê que essa criança tem esse atraso. E às vezes a gente até acaba comparando com outras crianças de faixas etárias, e aí a partir daí é que se iniciam os trabalhos, né, de busca para poder a gente tentar nos familiarizar com o processo e tentar ver o que a gente pode fazer. O paciente portador, né, de DMD, ele, com o passar do tempo, ele tende a ter algumas limitações. Limitações essas que, com o passar do tempo, elas tendem, né, a piorar e vão surgindo padrões miopáticos, tais como hiperlordose lombar, rotação interna de quadril. Isso faz com que, automaticamente, esse paciente com essa rotação interna de quadril, ele tende a deixar os pés em equinos, ou seja, eles andam muito em pontas de pé. Isso vai fazer com que esse paciente ele tenha uma alteração em sua marcha. Geralmente, o paciente ele com 8 e 9 anos, ele já inicia o processo de adaptações precisando, né, alguns usam, nem todos, eles usam órteses e geralmente com entre 10 a 12 anos, esse paciente, infelizmente, ele tende a perder, né, a marcha, e aí alguns já iniciam o uso da cadeira de rodas. Realmente é um processo doloroso, a família ela sente muito, para muitas famílias isso é o início do fim, para outras não. Então, por isso que nós temos que já iniciar o trabalho da fisioterapia, juntamente com uma equipe especializada. A gente tem que trabalhar bastante os cuidados paliativos para poder fazer com que essa família aceite a realidade desse paciente, pois por ser uma doença que não tem cura, né?
mas ele precisa ter uma boa qualidade de vida, ele precisa aceitar, ele precisa querer, porque a fisioterapia, ela tende a diminuir o progresso, né, dessa doença, ou seja, não que a gente vá dar a cura, mas o que é que nós vamos fazer do fisioterapeuta, né, será tentar retardar essa piora para que os danos não sejam também apenas físicos. Sabemos que a gente vai precisar de ter uma boa conexão com a família, com os colegas, até com a escola, para a gente tentar harmonizar esse ambiente e tentar dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Pois com a piora, os danos emocionais não são fáceis, né? Realmente são impactantes. Isso é muito complicado quando você não aceita, quando você não entende, quando você não conhece. O preconceito tá aí, então a gente precisa trabalhar isso na escola, em casa, com os vizinhos e tentar dar uma boa qualidade de vida para esse paciente, tentar deixar esse paciente viver em harmonia, para que ele se sinta útil também, né? A gente precisa adaptar a casa, adaptar a escola, o carro. Olá, me chamo Jéssica e vou falar um pouco como fica o quadro cinético funcional de um paciente que possui distrofia muscular de Duchenne. Então, a gente parte de um princípio que é uma patologia que acomete geneticamente esse paciente. Então, a partir do momento que vai ter uma interferência da sua funcionalidade normal, a gente vai para uma parte em que o tecido muscular estriado esquelético vai sofrer também alterações, fazendo assim com que o paciente possua algumas restrições e que vai acometer progressivamente na vida desse paciente. A gente tem em relatos de que essa patologia vai acometer a criança nos primeiros 3 anos de vida. E como uma criança possui a possibilidade de desenvolver a marcha até os 18 anos de idade, a marcha independente, a gente vai ter um paciente em que aos 16 anos de vida eles não vão possuir mais a possibilidade de estar andando. Durante o período de expensão, a gente vai observar nesse paciente o aumento da curvatura da panturrilha, aparentando que ele tem firmeza, resistência, mas ainda vai passar de uma pseudo-hipertrofia. É um dos primeiros sinais que a gente observa visivelmente nesse paciente. E aí, a partir desse primeiro acometimento nesse membro inferior dele, vai começar a desencadear toda uma cadeia progressiva, afetando também a sua cintura pélvica. Progressivamente também a cintura escapular vai ser acometida e a gente vai começar a observar que esta criança não exerce no período da sua infância, por exemplo, nos 5 anos de idade dela, que a criança está pulando, saltando, essa criança não vai estar realizando, na verdade, esses simples movimentos que as crianças fazem no seu dia a dia. Na nossa cadeia inferior, nós possuímos alguns músculos que são essenciais para a estabilização. Um deles se compõe do grupo dos glúteos. A gente vai ter o glúteo máximo, o glúteo mínimo e o glúteo médio. Como essa criança vai possuir fraqueza em estar em bipedestação, por conta desses músculos estarem enfraquecidos, eles vão alterar sua marcha. Eles vão possuir uma marcha anserina, ou marcha de pato, marcha de ganso, onde ele alarga a sua base de sustentação. A gente parte para um outro ponto também, que ele não vai possuir resistência nos músculos dos pés, os flexores. E devido a essa debilidade nos flexores dorsais, eles vão arrastar os pés e fazer com que o seu tronco ande mais lateralizado. Então, essa criança vai ser uma criança que está compensando o tempo todo, fazendo com que haja toda um desencadeamento dos seus segmentos.
a partir do momento que eles estão acometidos dos seus membros inferiores com os principais grupos de estabilização, os membros superiores também vão adotar certos padrões. A gente vai ter um aumento da lordose lombar desse paciente, então eles vão ter uma hiperlordose, fazendo com que também sejam afetados os grupos abdominais. Quando a gente não tem esses músculos abdominais que fazem com que nossa coluna se mantenha ereta, fazendo com que a gente tenha uma estabilidade no centro, né, como a gente fala, que os abdominais estão envoltos dos músculos do core, que são os músculos do centro que dão uma estabilidade pra gente, e eles protegem determinados órgãos vitais que são importantes e também vão ser acometidos dessas doenças, gerando complicações respiratórias nesse paciente. Então, nós vamos ter uma criança que vai possuir muitas contraturas, muitas limitações articulares, por conta de grandes músculos essenciais dos membros superiores, como o grande dorsal, bíceps, como os principais músculos dos membros inferiores e as nossas duas cinturas essenciais, a cintura escapular e a cintura pélvica, vão estar debilitadas. Então é uma criança que vai estar bastante comprometida e vai ter uma evolução progressiva, podendo ser muito rápida ou muito lenta, depender de quando essa criança vai receber uma intervenção fisioterapêutica, que vai ter o intuito de retardar o aumento desse quadro cinético funcional de uma criança que possui distrofia muscular de Duchenne. Bem, complicações respiratórias na distrofia muscular de Duchenne. Na distrofia muscular de Duchenne, detectam-se precocemente as alterações da função pulmonar, que se tornam mais evidentes ao longo da doença. No ponto de vista respiratório, a distrofia muscular de Duchenne, frequentemente segue um curso previsível. Com isso, quero dizer que o declínio progressivo da função pulmonar quase sempre se origina após o confinamento da cadeira de rodas. E também vai estar associado à insuficiência respiratória e à ineficiência da tosse, tornando assim o paciente mais suscetível a pneumonias, a atelectasias e a retenções de secreções endobronquiais. Em crianças com doenças neuromusculares, a fraqueza da musculatura respiratória, incluindo o diafragma e a musculatura da parede torácica, resulta em uma tosse ineficiente e uma respiração superficial, uma hipoventilação. E como já é de nosso conhecimento, com a hipoventilação, as bases pulmonares são pobremente ventiladas e os pulmões e a parede do tórax tornam-se pouco expansivos e inflexíveis. Contudo, durante o sono, o déficit muscular se agrava, principalmente em decúbito dorsal ou ventral, onde a musculatura respiratória se encontra em desvantagem biomecânica. E decorrente desse déficit se agravar durante o sono, faz com que o paciente tenha uma baixa qualidade de sono, gerando assim uma redução da oxigenação do sangue e uma elevação de concentrações de gás carbônico. Bem, com esse breve resumo sobre as complicações respiratórias na distrofia muscular de Duchenne, vemos que todas essas modificações pulmonares e respiratórias que podem ocorrer nessa distrofia, incluindo a hipoventilação, a redução da expansibilidade pulmonar, a tosses ineficientes e o padrão respiratório anormal, faz com que esse paciente se torne suscetíveis a atelectasias, infecções pulmonares e obstruções das vias aéreas. Para avaliar um portador da doença muscular de Duchenne, é necessária uma avaliação criteriosa a fim de detectar as alterações decorrentes da doença. Portanto, quando há uma escala padronizada, cientificamente validada, ela fornece dados fidedignos que podem determinar o estágio da doença e verificar a eficiência que ela se encontra. O tratamento fisioterapêutico tem finalidade de diminuir a velocidade da evolução da doença e aumentar a longevidade e a melhora da qualidade de vida. A partir disso, temos objetivos que visam capacitar a criança
criança adquirir domínio sobre seus movimentos, a coordenação geral, retardar também a fraqueza da musculatura, né, corrigir a postura da criança. Então, a partir daí, de toda avaliação, temos objetivos traçados para cada criança, a depender da evolução de cada doença. Bem como é proposto, né, as escalas científicas, temos tais escalas que podemos utilizar para avaliar esse portador. Tem a escala de Vignos, ela é composta de 11 etapas a ser pontuadas de 0 a 11 pontos. Quanto maior a nota obtida, pior é o desempenho funcional. A escala fornece dados de forma classificatória por meio de desempenho de funções motoras graduadas por fases estacionais da doença. As escalas de Vignos e de Burke, respectivamente, são para as avaliações das funções de membros superiores e também de membros inferiores. E ela é usada, né, na distrofia muscular de Duchenne, enquanto a escala de Vigno, Spencer e Archibald tem sido proposta para mensurar a incapacidade proposta para mensurar a idade progressiva da doença. Olá, meu nome é Jonathan Oliveira, eu sou discente do 8º semestre de fisioterapia e hoje eu vou trazer um pouco sobre a importância da cinesioterapia e dos exercícios físicos para uma criança portadora da distrofia muscular de Duchenne, ou DMD. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença de origem genética ligada ao cromossomo X. As crianças portadoras dessa patologia apresentam sintomas clássicos que iniciam-se entre 3 a 5 anos de idade. É possível observar crianças com essa patologia dificuldades em saltar, correr e pular, dificuldade em acompanhar os colegas e o fato de levantar-se do chão ser mais dificultoso nessas crianças. A terapia vigente baseia-se no acompanhamento multidisciplinar. Diferentes especialidades médicas, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, dentre outras, deve ser agregada ao tratamento desta criança. A fisioterapia possui um papel importantíssimo para o tratamento reabilitacional destes indivíduos. Garantir a máxima independência funcional e a qualidade de vida destes indivíduos é o objetivo. Logo, para essa terapia, são necessárias a utilização tanto da fisioterapia motora quanto da fisioterapia respiratória, além da fisioterapia aquática, como também outro método que o fisioterapeuta julgue necessário. Como ainda não há cura para a distrofia muscular de Duchenne, o tratamento visa fornecer a esses pacientes melhor funcionalidade e melhor qualidade de vida, a fim de prevenir contraturas e complicações respiratórias. Dentre os tratamentos utilizados, a fisioterapia possui um papel importante para a manutenção da mobilidade e da força muscular, buscando assim a independência das atividades de vida diária e o bem-estar desses indivíduos. Em linhas gerais, os indivíduos portadores desta patologia possuem fraqueza da musculatura da cintura pélvica, seguido de fraqueza dos músculos da cintura escapular, impossibilitando assim a deambulação, que em linhas gerais ocorre entre os 20 anos de idade, ocasionando assim a esses pacientes o uso da cadeira de rodas. Com o tempo, a musculatura respiratória também é enfraquecida, o que vai ocasionar quadros de insuficiência respiratória.
Diante do cenário da pandemia que nós vivemos hoje, é importante que o profissional de saúde se atenha ao uso da máscara e também da asepsia de sua mão. Ao fisioterapeuta pediátrico, é importante que durante a realização das suas sessões, ele despasse do seu jaleco e esteto, adotando assim uma roupa mais informal, a fim de diminuir a carga que essa roupa traz. Na execução da avaliação fisioterapêutica da criança a seguir, foi possível observar que a mesma não apresentava debilidade na musculatura. Graças à atuação fisioterapêutica no primeiro instante do diagnóstico desta criança. Tudo bem? Falaremos agora sobre o tratamento respiratório e seus exercícios
do paciente com síndrome de Duchenne, sendo aí um paciente pediátrico. É necessário entender que antes de montarmos o protocolo ideal para esse paciente, precisamos fazer uma avaliação criteriosa, tá, nesse paciente. E essa avaliação poderemos aí estar avaliando a musculatura respiratória, avaliação pulmonar e avaliação cardiorrespiratória. Nessas avaliações estaremos coletando vários dados importantíssimos para o nosso protocolo de tratamento. Utilizaremos também alguns instrumentos fundamentais, tá, para recolher esses dados, como por exemplo o manovacômetro, que é um instrumento que estaremos aí colhendo dados como pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima. Estaremos usando também o espirômetro, que vai estar colhendo dados sobre a quantidade, o volume inspirado e o volume expirado desse paciente. Utilizaremos também o Peak Flow, que é o instrumento que vai estar verificando o pico de fluxo desse paciente nas vias aéreas e aí sabermos se esse paciente ele tem obstruções nas vias aéreas superiores. Entendemos que o paciente com síndrome de Duchenne ele vai ter uma atrofia muscular, tá? E essa atrofia muscular diafragmática, nos casos mais avançados, vai estar gerando algumas patologias como problemas de infecção, pneumonia, atelectasia parcial ou até mesmo total, a depender da gravidade desse paciente. Por isso, precisamos de imediato gerar a esse paciente um fortalecimento muscular, uma melhor oxigenação, ventilação, uma melhor saturação, otimizando aí a saturação para que esse paciente tenha o menor dano possível. Além desses instrumentos de avaliação, estaremos usando alguns instrumentos no próprio tratamento desse paciente, como por exemplo o threshold IMT e o threshold PEP. O threshold IMT é o treinamento muscular inspiratório e o threshold PEP é a pressão expiratória desse paciente. E esse mesmo instrumento, né, com essas duas características, vamos estar aí fortalecendo, treinando a musculatura expiratória desse paciente. Além disso, utilizaremos também o Voldyne e o Respiron, que são instrumentos, né, equipamentos aí que utilizam do trabalho respiratório, tanto inspiratório como expiratório. São estimuladores respiratórios desse paciente. Um a volume, que é o Voldyne, e o fluxo, o Respiron. Além disso, estaremos utilizando também o Flutter, que é um instrumento fundamental na desobstrução das vias aéreas, desobstruções brônquicas desse paciente. Como já falamos, o paciente que tem a síndrome de Duchenne, provavelmente, além do processo de fraqueza muscular respiratória, esse paciente vai ter algum problema ligado à secreção, problema de infecção. Por isso estaremos utilizando o Flutter. Além desses treinamentos, né, com os instrumentos, temos aí dois fundamentais que são o EPAP e o RPPI. O EPAP nada mais é que a pressão positiva nas vias aéreas desse paciente. Ele vai estar diminuindo o shunt pulmonar e ele vai estar aumentando a complacência pulmonar. A complacência pulmonar ela vai estar ligado diretamente à elasticidade pulmonar e com isso o paciente ele vai ter um ganho melhor na oxigenação. E o RPPI, que é respiração com pressão positiva intermitente, que vai estar gerando aí uma otimização no volume pulmonar desse paciente. Fizemos a avaliação, utilizamos de alguns instrumentos no treinamento muscular desse paciente. Falaremos agora sobre os exercícios respiratórios, que é a cinesioterapia respiratória, incluindo aí alguns exercícios no trabalho e no fortalecimento respiratório desse paciente, juntamente com o ganho da oxigenação pulmonar. Então, dando continuidade aos exercícios respiratórios, por medida de precaução, eu pedi a Ana Clara que ela tirasse a máscara dela, né? E ela vai estar fazendo os exercícios ao meu comando de voz. O primeiro exercício é um exercício simples, estaremos utilizando uma garrafa com água e um canudo, estaremos treinando aí a força expiratória da paciente Ana Clara, beleza? Vamos lá? Você simplesmente vai soprar, tá? Respira normal, solta, respira mais uma vez, solta, e agora pode soprar. Isso. Podem ser sessões aí de 3 a 10. Ótimo. Outro exercício é um exercício também muito simples, que é o exercício com balão.
E a Ana Clara ela vai estar fazendo aí uma expiração, né, forçada para estar enchendo esse balão. Com isso vamos estar treinando aí a musculatura respiratória dela, beleza? Ao meu comando, respire normal, solta, mais uma vez. E agora pode encher o balão. Isso, enche, 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 solta. Vez. Caso a paciente relate que está tendo tontura, melhor intervir o treinamento. Solte. Ficou tonta? Não, ótimo. Mas um exercício bem simples que podemos estar utilizando com a criança é o exercício de respiração forçada, respiração também, né? E aí ela está segurando o papel ofício e ao meu comando ela vai estar soprando essa folha. Vamos lá? Pode soprar? Isso. Mais uma vez. Isso. Agora eu quero mais longe. Quero mais longe. Vai, sopra, sopra. Isso, ótimo. O outro exercício agora é um exercício mais avançado, né? Que é o exercício de inspiração profunda. Vamos ganhar uma complacência pulmonar. Vamos ganhar espaço e uma oxigenação melhor. Ana Clara, por favor, inspire o máximo que você puder. E sopre. Isso. Inspire pelo nariz e sopre. Sentiu alguma tontura? Podemos fazer esse exercício aí com 3 séries de 10, ok? Ótimo. Um outro exercício é um exercício chamado de inspiração fracionada. Em cada fração, em cada pausa, ela vai estar entrando no estado de apneia. Vamos estar ganhando aí nesse momento uma oxigenação, né, em alguns espaços que não foram oxigenados na inspiração convencional. E aí vamos estar tendo uma otimização na saturação, como por exemplo. Perfeito? Você vai inspirar e para. Inspira, para. Vamos lá? Para. Solta. Isso. Mais uma vez. Solta. Ótimo. E por último, um exercício, inspiração sustentada. Vou pedir a Ana Clara para ela fazer uma inspiração o máximo que ela puder. Quando ela chegar no limite, eu vou contar alguns segundos e depois ela vai soltar todo esse oxigênio até o seu volume residual. E aí vamos estar ganhando uma ótima oxigenação em todo o espaço pulmonar. Beleza? Vamos lá? Inspire normal, o máximo que puder. Segura. 1, 2, 3, 4. Isso. Ótimo. Vamos lá, mais uma. Inspira, o máximo que puder. 1, 2, 3, 4. Solta. Ótimo. E gente, era isso. Esses são os exercícios, né, respiratórios. Falamos da avaliação, que é importantíssimo. E incluímos aí alguns exercícios por instrumentação e também exercícios respiratórios de forma autônoma pelo próprio paciente. Desde agradeço a vocês aí. Deus abençoe. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a hidroterapia na distrofia muscular de Duchenne. E como sabemos, o tratamento é extremamente limitado e não existe até o momento uma terapia efetiva em bloquear ou reverter o processo da distrofia muscular. Então, a fisioterapia precoce é fundamental para estes pacientes porque vai contribuir com o retardamento das sequelas que a doença causa. Também com a evolução da doença, uma das opções de tratamento a ser realizada nessas atividades são o meio aquático, porque vai facilitar bastante os exercícios. Como é? A hidroterapia é uma forma clássica de tratamento fisioterapêutico e é utilizada em variedade de disfunções. Nesse tipo de atividade, as propriedades físicas da água aquecida que promove a facilitação dos movimentos, além do alívio das dores. Também permite trabalho em grupo e isso torna a terapia bem mais agradável, principalmente quando a gente está falando de crianças que muitas vezes são impossibilitadas de realizar as atividades em outro meio, senão no meio aquático. A hidrocinetoterapia
Em piscina aquecida é um recurso que vem crescendo bastante como opção de tratamento nas distrofias musculares. Ele não substitui a cinesioterapia e nem os demais recursos fisioterapêuticos, né? Mas ele vai completar, agregando um melhor resultado. Também, devido às propriedades físicas da água, a movimentação voluntária, a adoção de diversas posturas, elas podem ser facilitadas e os exercícios de alongamento muscular podem ser realizados sem que haja dor. Finalidade. A hidroterapia é utilizada para manter a força muscular, a capacidade respiratória, as amplitudes articulares e os encurtamentos musculares, e evitar os encurtamentos musculares. Além disso, a liberdade de movimento proporciona alegria e satisfação para essa criança, né? Porque os pacientes são capazes de realizar atividades em que normalmente não seria possível em terra porque da ação da gravidade. O tratamento ele vai ter exercícios ativos livres, né, através dessas atividades que motivem o paciente, como jogar bolinha, bater com a raquete na água, usar arminha de água, andar na bicicleta também, entre várias outras atividades no meio aquático. Procurar também obter movimentos ativos livres, direcionados para alcançar certos objetivos específicos, como o domínio do movimento, equilíbrio e coordenação. Você vai observar também o alinhamento postural dessa criança, a flexibilidade geral, e isso tudo vai minimizar o encurtamento muscular e melhorar a força muscular também. Os exercícios respiratórios, que são muito importantes, o paciente pode ser incentivado a respirar de maneira consciente, com maior profundidade. A gente pode pedir para ele fazer uma inspiração e uma expiração mais longa. Também a gente pode pedir para ele respirar fundo e mergulhar por alguns segundos, ou até mesmo soprar algum objeto que esteja sobre a água para poder movê-los. Isso tudo vai ajudar bastante na questão respiratória, no fortalecimento dos músculos respiratórios. Os exercícios de alongamento, nesses exercícios podem ser feitos sem que o paciente fique entediado, alongar e mobilizar as articulações aos poucos, sempre conversando, de preferência que tenha outro terapeuta, outra pessoa que possa estar interagindo com ela, conversando, contando uma história, para que todo esse processo seja facilitado. Realizar também atividade na postura prona, para incentivar a extensão do tronco e do quadril, caso esse paciente apresente um padrão flexor. E também a gente pode usar atividades em grupos, né? Como estamos falando de crianças, adolescentes, é bem interessante utilizar as atividades em grupos para que haja interatividade entre eles e toda a terapia seja mais prazerosa, mais divertida e que realmente não pareça que eles estão ali fazendo algum tipo de tratamento e sim se divertindo ao mesmo tempo. Incentivar também a prática das atividades que exigem independência do paciente, como colocar uma boia e pedir para ele se movimentar até certo local, ou pegar certo objeto que esteja a uma distância. Além de ser uma grande motivação, esse tipo de atividade também vai trabalhar a mobilidade articular e o equilíbrio e a coordenação no geral. Os objetivos é manter ou melhorar a força muscular, prevenir deformidades, manutenção e ganho de amplitude articular, manter a funcionalidade e manter a capacidade vital. Também a gente vai capacitar essa criança a adquirir domínio sobre seus próprios movimentos, né? Equilíbrio e coordenação no geral. A gente vai poder corrigir a postura durante os movimentos na água, equilibrar o trabalho muscular e evitar a fadiga, e desenvolver a força contrátil dos músculos respiratórios, que é muito importante nesses casos, pois quem é portador da DMD já tem um histórico, né, de problemas respiratórios, então a gente vai dar a ele o controle da respiração com o uso correto do diafragma.
também prevenir o encurtamento muscular precoce e claro que tudo isso também ajuda na autoestima do paciente. Nós trazemos como conclusão desse trabalho ao observar que é uma doença progressiva e que ela se alastra de uma maneira muito rápida, a gente traz a importância do diagnóstico precoce para essa criança. E no decorrer desse tratamento, a gente vai enfatizar a importância dos familiares e das pessoas que vão auxiliar essa família a lidar para que elas intervenham junto com a equipe multidisciplinar e com o fisioterapeuta para que sua criança se sinta confortável em realizar essa reabilitação. Aproveitando que é uma fase em que a criança está se descobrindo, a criança quer brincar, a gente trazer adaptações das brincadeiras, a gente realizar atividades esportivas, a gente inserir essa criança no meio social, apesar das suas limitações. A gente trabalhar as potencialidades para que ela se sinta cada vez mais inserida no meio que vive, com as crianças ao seu redor. E, no mais tardar, quando essa criança consegue passar da fase de que existe uma idade limite para a vida e ela consegue ter uma sobrevida, a gente dá um conforto para esse paciente nos seus estados finais de vida. A gente trabalhar nas complicações respiratórias que ela tem, na dispneia, tratamentos paliativos e estar sempre ali do lado da família, dando um conforto, respeitando quais são as decisões que eles querem tomar e fazer com que seja uma vida leve, seja uma vida boa, apesar das limitações.